Olá, Beth. Vamos lá então dar continuidade, né, aos vídeos. Esse daqui já é o nosso terceiro vídeo, né? Falamos já de dois sobre dois, já sobre os pontos daqueles que estão em ligação à nossa cabeça, né? A nossa cabeça, no caso a sua, né? Nós já falamos aí sobre a testa, né? As suas funções, como que as pessoas vê você, como que elas analisam, vão ter um reflexo de quem é a Beth. Porém, lembrando que a Beth não é o que está aqui, ok? A Beth é o que está aqui, no coronário, tá bom? Mas vamos lá, dando sequência aqui, então, na parte da nuca. Ah, mais um detalhezinho também, Beth. Eu te falei nesse último vídeo agora sobre o ponto frontal, né? E algumas características. Você vai receber uma apostila, né? Ó, tá aqui a primeira folha da apostila, tá bom? É isso aqui. Eu vou te mandar via Zap. E eu também tenho ela impressa, né? Como já também falei a você, caso você queira essa que está impressa comigo aqui, eu posso te entregar ela, ou você mesmo imprime. Eu acho interessante, eu gosto das coisas escritas, né? Apesar da tecnologia toda que existe hoje, eu sou um pouquinho de um tempinho mais passado aí, que eu gosto das coisas escritas, como ler um livro mesmo, eu gosto de ler um livro pegando o livro, né? Não pela internet. Eu acho mais gostoso, mais prazeroso, tá bom? Mas vamos lá. Dando então essa observação a você, você vai receber nessa apostila também pontos que são de observação, ok? Esses pontos de observação são cruciais também para você sempre analisar, porque através deles você vai poder entender se você está equilibrada ou você não está muito dentro de um equilíbrio, precisando assim potencializar. A gente costuma falar de alimentar esse Odu para que ele continue sempre equilibrado. Uma palavra em Yorubá também que eu gosto muito de utilizar é Eledá. Eledá está no chakra cardíaco, é um ponto no chakra cardíaco aonde forma para nós o equilíbrio total, né? É o equilíbrio do nosso corpo também, né? Onde nós temos toda essa parte aqui, ó, onde se divide o corpo, os processos e a consciência, as emoções, tá bom? A gente se intitula muito, isso aqui um ensinamento, inclusive, vou te falar agora, de Alemar. Isso você não encontra em livro nenhum, tá? Isso é algo que realmente eu recebi dele, essa instrução. Eu acho rica demais essa instrução que ele me passou, que este ponto, que é o chakra cardíaco, divide justamente o elemento ar e o elemento é, água, né? Das águas, ar e água, né? Que é dentro do Shirê, está do lado direito, do círculo do grande Shirê. E abaixo nós temos a terra e temos o fogo. Olha que interessante isso. Você pode perceber até quando você observa o corpo, né? Nós temos os pulmões, nós temos o coração, nós temos toda essa pressão, né, exercida, a consciência, né, que eleva muito o quê? Ao elemento ar, as reflexões, e mexem também com as emoções, com as próprias águas, né? E para baixo são os processos, os órgãos que processam, estômago, rim, fígado, enfim, toda essa região aqui, pâncreas, né? As estruturas, né? Nós temos as estruturas, o libido, que é onde está literalmente o fogo, o elemento fogo, nos nossos órgãos sexuais, né? Ali está a potência, o grande magma, é o chakra básico, né? Tá bom? Então é uma divisão incrível que existe já do nosso corpo através do Eledá. Então, quando você se encontrar sobre um desequilíbrio, sobre esses pontos de observação, né, que podemos falar pontos negativos, sim, mas não negativo de ruim, né? Muitas vezes é um negativo de alerta, né? Onde a gente deve tomar cuidado com aquilo que a gente tem que observar, tá bom? Então, são mais detalhezinhos. Você vai ter aqui nessa apostila, além desses pontos positivos, né? E pontos de observação, você também vai ter ali algumas receitinhas. Você vai ter alimentos, você vai ter cores, você vai ter dia da semana, você vai ter algumas coisinhas ali que vão te ajudar muito no dia a dia para que você possa manter sempre esse ponto em equilíbrio, ok? O máximo possível, é claro, né? Mas vamos lá, nós vamos falar agora do elemento nuca. A nuca, aqui, ó, ponto da nuca. A nuca está diretamente compreendida como proteção, né? E além de ser proteção, ela também é o ponto onde impulsiona ou segura a ação do frontal e a ação do lado direito, ok? Então o Odu, que está em sua nuca, ele tem esse poder, porque ele trabalha como analítico, tá? Avaliador. Ele vai avaliar, ele vai analisar se aquilo é seguro para o filho dele, é seguro para este corpo onde ele habita.
se aquilo realmente não vai te trazer complicações e se está sendo feito de forma equilibrada. Se não estiver sendo feito assim, ele automaticamente bloqueia. E aí as coisas muitas vezes não andam, ficam ali, ó, naquele círculo, sabe aquele círculo vicioso que a gente vê as coisas, né? A gente tenta fazer uma coisa, aquilo não vai, não vai, não vai. Por quê, Narciso, que não acontece isso? Justamente por causa da sua proteção. É esse ponto de proteção, essa característica que você tem na sua proteção, vai fazer com que isso aconteça. E é ruim isso? Não, ele está apenas dando o senso a você mesmo de que da preocupação que você tem que ter para que as coisas sejam formadas de forma mais equilibrada, mais organizada para ter o sucesso que você pretende. Entendeu? Então é um ponto muito interessante, tá? E deve ser sempre muito bem cuidado, muito bem alimentado, senão ele realmente bloqueia todo o processo. E as coisas aí acabam ficando meias pesadinhas, meias difíceis de se compreender, né? As pessoas se perdem muito por causa desse ponto. E você na nuca, Beth, você tem um Odi? Deixa eu pegar meu óculos aqui. Você tem um Odi? É como eu já te falei, né? Aqui, ó. A gente tem aqui umas folhinhas aqui, que é já até a tua apostila mesmo, viu? Que eu só coloco na minha frente. É lógico que eu vou falar muito mais do que está escrito aqui, né? Porque sempre quando eu faço esses vídeos, eu gosto até inclusive de entregar esses vídeos, porque eu não estou sozinho, Beth. Tá? Então, muitas vezes eu estou aqui falando tal, mas de repente me vem um insight, me vem aqui uma intuição, me vem uma mensagenzinha, né, do mentor, e aí a gente tem que passar a você também. E isso eu acho que enriquece muito, tá bom? Muito bem. O Odi que você tem na nuca se chama Odi Meji. Ele é o 7º Odu no oráculo de Ifá. Vamos já começar assim. O que vem ser Odi? A palavra que define Odi: organização. Essa é a palavra fundamental desse Odu. Organização, planejamento, ok? Ele não aceita nada que seja feito pela metade. Ele não aceita nada que seja feito para ser cortado no seu processo. Não. Ele gosta de ver, Odi é um arquetipo, é uma energia, é um Odu, tá? Que você tem dentro de você, em sua proteção, que gosta de ver as coisas caminhando, sendo assim formadas, né? Dando não só um start e não quero mais saber disso. Como ele se encontra aqui na sua nuca, repara bem, ele não vai estar criando ideias, ele não vai estar criando objetivos, né? Caminhos para você. Não. Ele vai estar avaliando. Avaliando. Quem cria em você as ideias, os caminhos, os planejamentos, os seus objetivos, é o Odu que se encontra na sua testa, que nós já falamos, que é Oxé Meji, é o 5º Odu, ok? As características dele que vai fazer você criar as coisas que você deseja. E através da característica desse Odu, é como você vai agir. No caso da nuca, Odi Meji é o protetor, avaliador daquilo que está sendo criado aqui. Se ele vê que isso aqui está sendo criado de uma forma com muito ego, né, com muita vaidade, o que vai acontecer? Ele vai bloquear. Ele não vai aceitar isso acontecer. Por quê? Porque Odi não aceita. Ele não aceita pontos que são de desequilíbrio sobre este Odu. E aqui se encontra. Porque ele sabe que isso daí não vai adiante. Há um momento que acontece isso, ele vai bloquear e vai fazer você refletir novamente para ver se você tem como melhorar todas essas suas ideias, a sua ação, a sua atitude, a forma de você ser. Você tem que entender que você tem que trabalhar sempre no equilíbrio. Nunca no exagero, tá? Nunca muito positivo, nem muito no negativo. No equilíbrio. É equilíbrio das partes. Ok? Ele vendo isso, ele vai deixar a coisa fluir. E nessa de fluir, ele vai sempre exigir, responsabilidade. Odi carrega a responsabilidade intrínseca dentro dele. Ele exige responsabilidade, porque ele está sob a sua proteção. Se não tiver uma responsabilidade adquirida ali, não falo carregar a carroça dos outros, lembra disso, tá bom? Não falo carregar a carroça dos outros, porque Oxé não aceita carregar a carroça dos outros. Ok? Isso vai te levar em desequilíbrio, como o teu Eta Ogundak tá aqui também. Não pode levar a carroça dos outros, não fazer para os outros, pelos outros. Não. Você tem que saber delimitar as coisas. Tá bom? Para que ele não bloqueie e ele dê força ainda maior para que as coisas possam te acontecer na vida.
tá bom? Vamos então só dando aqui, ó, já falei quase tudo, mas vamos passando umas observações aqui, ó, que eu até falei na nuca, né? Equilibra, proteção, traz ao indivíduo luz para suas análises. Olha aí. Reflexão, intuição, mostrando perigo e lentidões para suas ações. Olha só. Você vai estar lendo isso daqui, que isso aqui foi o resuminho que eu fiz para você, tá bom? Dita ritmo, né? Passo com compasso dentro de um ritmo pré-determinado. Essa frase eu tenho muito orgulho dela, tenho muito prazer em falar sempre essa frase. Passo com compasso. Dentro de um ritmo pré-determinado, você chegará ao seu objetivo. E saiba que quando você chegar nesse objetivo, Beth, lá nada mais é do que o início de tudo que você vai prosperar. Tá bom? Essa frase é uma frase de Alemar. É uma das primeiras frases que ele me deu quando eu fui consagrado por ele próprio, tá? Como um instrutor, como curador, como zelador, como uns falam pai de santo. Eu não gosto dessa palavra, porque eu não sou pai de santo nenhum, né? Eu acho que pai de santo é demais, né? Mas enfim, as pessoas gostam às vezes de falar isso. Eu digo assim, um sacerdote, um espiritualista, eu gosto até mais de um espiritualista, né? A palavra que eu acho que me defino melhor é como um espiritualista, uma pessoa que tem muita vontade de fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, porque eu sei da riqueza que é isso, tá? A cada um que recebe. Muito bem, vamos lá. Lendo aqui então, olha lá. Segura ou impulsiona, como eu te falei, a ação da energia expandida pelo próprio frontal e pelo lado direito. Aquilo que eu estava te falando, tá bom? Essencial estar com esse ponto alimentado. Quando a gente fala alimentado, eu até coloquei uma palavrinha aqui chamada bori. Eu não sei se você conhece as tradições, né, afros, enfim. Bori é um conjunto de elementos onde a gente, com a composição deles, cria-se uma grande explosão, uma grande alquimia, né? Então, o bori é isso, são elementos que focam diretamente a tua essência de cabeça, ok? E cada elemento, sendo essência de cabeça sua, a gente coloca tudo junto, faz as orações que são necessárias para a gente poder ter toda a elevação de todos esses elementos, essa composição que ali está, e fazer a grande explosão. Essa explosão, como está alinhada diretamente aos teus pontos, ela vai como uma flecha a você. Também é dado, é lógico, o seu nome, então vai como uma flecha para poder alimentar a sua cabeça. Isso é um trabalho que há muitas casas de axé, né? Principalmente no candomblé, tá? Eles fazem muito isso, que as pessoas têm muito receio, muito medo, né? Sim, devem ter até, porque tem muitas pessoas maldosas, muitas pessoas que levam totalmente ao lado errado isso daí, né? Utilizam esse poder, essa força, para fazer algo que infelizmente não vem de Deus, né? Isso é abominável para mim, não, jamais eu aceito algo desse tipo, tá bom? Eu acho que a gente tem que, sim, passar a pessoa para que a pessoa saiba como fazer. E é claro, fazer um bori não é uma pessoa que não... qualquer pessoa pode fazer, né? Bori tem que ter mãos de axé. Mãos de axé. Você tem que ser mãos consagradas. É como um padre, né? Untadas. Então tem que ter mãos de axé. Não é nem todos os sacerdotes, pessoas também espiritualistas, que podem fazer um bori, ok? Pelo contrário, não são todos e nem a maioria não pode, porque não tem mão de força, mão de axé, ok? Então, só para um recadinho para você, para entender como funciona, né? Enfim, vai, olha, por isso que eu gosto de fazer os vídeos. Me acabou de vir uma coisa aqui que eu não queria falar, mas ele me pede para falar. Se caso você precise fazer, eu tenho sim essas mãos de axé. Eu já nasci com essa força em minhas mãos. Então, por isso que tem muitas pessoas me procuram, às vezes, para fazer, tá bom? Só para você saber, foi pedir aqui para falar, então a gente tem que falar. Mas vamos dar continuidade aqui, tá? Na leiturinha que eu fiz que já falamos para que serve, né? O ponto da nuca, né? Que é a própria proteção, impulsiona ou segura a ação e analisa, né? A ação toda que está sendo desprendida do teu frontal e também do teu lado direito, que daqui a pouco vamos falar, ok? O orixá que fala sobre este Odu, porque nós temos os Odus. E os Odus são todos, se comunicam através dos orixás, ok? Os orixás respondem pela energia desse Odu. E qual que é o orixá principal? Vamos dizer assim, o principal que responde sobre esse Odu, Odi Meji. Nós temos dois aqui que são bem principais. Nós temos Inhansã e temos Exu.
Isso, Inhansã e Parré, minha mãe, Santa Bárbara, né? E os Exus é os próprios mensageiros que temos aqui em terra, né? Aqueles que nos acompanham, que nos protegem dos perigos e que estão aqui fazendo todo esse trabalho de levar as nossas intenções, os nossos desejos aos campos celestiais, né? Aos campos sagrados, para que a gente possa, quem sabe, em misericórdia, receber aquilo que a gente tanto deseja, né? Tá bom? Então é isso daí, é Inhansã, Exu e Odi na Nucra. Também tem uma frasinha que eu coloquei aqui que é o guardião da consciência. Exatamente. Olha que bonito isso aí, né? Eu acho que resume bem, né? O guardião da consciência, né? Mas você tem todo aquele pensamento, aquelas ideias, né? Tal, e ele vai ser o guardião. Opa, deixa eu ver se isso daqui realmente cabe ou não cabe, né? Tá bom? É mais ou menos por aí. A nuca pode ser entendida como o ponto de proteção, né? Da memória profunda, da sustentação e do filtro. Nesse papel, o Odi funciona como um guardião, olha lá, que decide o que deve ser protegido e o que pode seguir adiante. É aquilo, impulsionar e segurar. Tá ok? E aí depois vem as características, né? Pontos de equilíbrio, né? Como estando equilibrado, no caso, né? Fortalece a prudência, a sua prudência, evita decisões precipitadas, faz a pessoa revisar planos antes de agir, né? Sempre vai estar ali analisando, protege contra ilusões e riscos desnecessários, ajuda a transformar uma pessoa, uma boa ideia, em um projeto sólido, olha só. Porque ele analisando, é lógico, ele vai saber, oh, isso aqui tá legal, tá bem bacana, então eu vou deixar ir adiante, porque eu sei que isso aqui vai se solidificar, vai se cristalizar para a vida dessa pessoa, né? Entendeu? Então isso tudo que eu falo, parece que é uma terceira pessoa quando a gente fala dos odus, né? Mas não é uma terceira pessoa, Beth. Está tudo intrínseco dentro de você, que muitas vezes a gente, por não conhecer, a gente não sabe que essas reações, isso tudo que flui dentro da gente, na verdade, já está ali dentro da gente. Né? A gente acha que às vezes são interferências, são conhecimentos, estudos que a gente adquire de fora. Sim, é sempre muito bom estudar, é sempre muito bom buscar mais conhecimentos, mas todos esses conhecimentos externos que você vai estar adquirindo, eles vão sempre ser analisados pela sua estrutura. Tudo, por esses 5 pontos, esses 4 que estão aqui, e principalmente o coronário, que ele é responsável por todas essas ligações. Então você vai ter sempre uma análise pessoal, né? Nunca vai ser uma análise focada ao desejo ou à ideia do outro. Não, você vai ter sempre essa análise pessoal. Por isso que nós somos tão ricos. Todos nós somos pessoas muito ricas, porque carregamos essa compreensão individual, né? Do nosso tempo e das coisas que a gente entende. Tá bom? Ó, e depois tem o desequilíbrio aqui, tá? No outro eu nem falei, mas vou falar bem rapidinho aqui, ó. Gera medo de errar, né? Quando está em desequilíbrio, provoca excesso de cautela, bloqueia iniciativas. Se tiver desequilibrado, ele acaba desbloqueando, te bloqueando uma iniciativa. Às vezes a ideia está muito boa aqui, mas como o Odi não está alimentado, o Odi que está desequilibrado, né? Ele não vai saber fazer uma autoanálise, uma avaliação correta. E ele vai entrar, então, bloqueando tudo. Então, puxa, Narciso, é complicado, porque pode ser esse daqui que está desequilibrado ou esse aqui. Sim, você só vai. Como é que você vai identificar isso? Através desses pontos. Esses pontos de desequilíbrio. Se você estiver sentindo desta forma, não é isso aqui que está desequilibrado, mas sim o Odi. Então você deve fortalecer o Odi. Assim que você fortalecer, alimentar, equilibrar ele, e ele ainda continuar, as coisas continuarem sendo ainda difíceis, então esse aqui precisa de força, precisa de potencialização. Compreende? É sempre assim. E como é que eu faço isso? É muito simples. Você tem sempre alimentos, ó. Coloquei até uns alimentos, cores aqui, no caso do Odi, ó. É o azul escuro e o preto, são cores que favorecem muito esse Odu, tá bom? Dia de semana, para você sempre se comunicar, se alimentar, se potencializar sobre ele, é a segunda-feira. Porque a segunda-feira está muito ligado ao Exu, né? Segunda-feira e a Inhansã também, mas mais o Exu, que é o abridor de caminhos. Tá bom? Então é isso aí, você vai fazer toda essa ligação. Alimentos, eu pus alguns alimentos, feijão preto, mandioca, né, gergelim, raízes em geral, tá bom? Muitos tipos de raízes você pode comer. Tipo, cenoura também não é uma raiz, né? Mas também é muito interessante. Beterraba, cenoura, essas coisas são bem interessantes também. Poder se alimentar delas numa segunda-feira, principalmente. Não é qualquer dia, numa segunda-feira. E sempre quando você fizer esse ritualzinho aqui, sempre uma luz acesa e oração. Tem que fazer a oração potencializando e chamando esse Odu para que ele aceite tudo isso, que ele se equilibre em você,
que você compreenda toda essa confusão que está em sua cabeça e que possa haver essa harmonia dentro da sua cabeça. Tá bom? Que Odi te traga organização. Você faz tudo isso e fala, Odi, venho neste momento vos agradecer e pedir que sejas em misericórdia de Cristo, organização em minha vida. Entendeu? Me ajude a se organizar, a planejar aquilo que eu tanto preciso e necessito. Enfim, essas coisas são palavras que você vai utilizar e ali você vai começar a ver uma coisa incrível, é um estralar de Deus. Isso começa a acontecer de uma forma incrível, o equilíbrio das coisas. Tá bom? Muito bem. Passando aqui então sobre o ponto da nuca, né? O de Meji, tá bom? E vamos agora falar sobre o ponto direito. Tá legal? Depois de falarmos todos os pontos, eu vou fazer aqui uma explanação geral das pontes e aí temos a finalização da nossa leitura. Tá ok? Muito axé e até daqui a pouco.